Hello, Paideia Geekers! Estamos aqui em mais um... Não é mais um episódio. Em mais um vídeo aqui do canal. Então, por favor, vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Curtam, compartilhem e divulguem o nosso canal para que vocês tenham mais vídeos falando sobre temas do universo geek, animes, nerds, otakus, músicas, filmes, séries e tantas outras coisas, não é isso, Santiago? Exatamente, é um curtinha do PG, gente. A gente está aqui estreando o curtinha do PG. Que bom, vocês entendam bem o que é o curtinha do PG. Não interpretem mal. Não, isso é a gente falando menos de uma hora. Exatamente. É bem rápido, é bem raro disso acontecer, mas é necessário. Gente, lá em cima vocês estão vendo, ó, onde meu dedinho está apontando e onde Santiago está apontando também, tem lá o nosso QR Code. Então, por favor, se vocês têm o interesse de ajudar o canal, a gente comprar, quem sabe um microfone melhor, uma câmera melhor, continuar pagando os softwares que a gente utiliza. Então, por favor, ajudem a gente. Qualquer valor que vocês mandem, é só apontar a câmera do celular de vocês e até o Pix. Não precisa colocar cartão, não precisa nada. É só pagar o Pix e vai direto para nossa conta. Beleza? E nós prometemos que na live seguinte, da semana seguinte, nós reunimos o nome de vocês, se vocês quiserem se declarar, né, digamos assim, e falaremos o nome de vocês, tá certo? Se assim vocês quiserem. Então, fiquem livres também, para caso vocês só queiram ser anônimos, doadores anônimos. Gente, no vídeo de hoje, queremos falar rapidamente de um tema que surgiu na semana passada, né? No dia 24 de outubro, para ser mais exato, que é um tema que, infelizmente, não é um tema tão agradável de se falar, mas é um tema necessário, porque nós amamos animes, acredito que todo mundo que é do universo geek tenha pelo menos visto um episódio ou conhecido algum personagem de anime, não é obrigado a gostar, mas conhece o que é o universo dos animes. E tem muita gente que caminha, vivencia, respira o universo dos animes. Então, o fato de ter críticas ou problemas dentro desse universo não ataca apenas, não prejudica apenas as pessoas, o universo, os animes em si, as produtoras em si. Isso afeta as pessoas que são fãs, que vivenciam e dependem disso, inclusive para sua saúde mental. Muitas vezes eles dependem dessa questão. O mundo dos otakus, e eu vou levar isso ao mundo dos geeks, eles dependem das suas obras, muitas vezes, para se sentir bem. Às vezes é o escape que eles utilizam para isso, né? Então, por que eu estou trazendo essa temática, né, Santiago? Que no dia 24 saiu, e eu vou compartilhar rapidamente na tela com vocês, todos os direitos do texto, da imagem, de tudo que falamos aqui, está vinculado ao site Intox Anime. Eu gosto muito do Intox Anime, do Marco. Ele me trouxe muitos animes bons e uma visão crítica sobre muitos deles. Então, se vocês curtem, acessem o canal dele ou acessem aqui também o site. Então, Santiago, qual é o tema que iremos falar aqui nesse vídeo? Japão teme sofrer boicote por conta das más condições de trabalho dos animadores. Então, aqui, na verdade, foi em julho desse ano, a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez uma visita ao Japão com o seu Conselho de Direitos Humanos, onde reportou uma série de problemas relacionados à indústria do entretenimento, principalmente setores da animação e no mercado idol. Ou seja, os dois grandes centros pulsantes da economia de entretenimento no Japão. Então, Santiago, é desse tema que iremos falar aqui um pouquinho. Vamos ler um pouquinho a reportagem, mas antes de falarmos um pouquinho da reportagem, você tem algum comentário sobre o tema? Eu acho engraçado que não é algo que é inédito para nenhum de nós, né? Eu acho que já tivemos, né, uma notícia aqui, uma notícia colar, né, envolvendo certos estudos, falando de realmente condições muito precárias de trabalhadores envolvidos no mundo dos animes. Mas é chocante a gente saber que retaliações podem vir. Porque eu acho que... E é triste isso. É triste que a gente fique chocado não com as condições em si,
mas talvez com o fato de que essas condições podem realmente ter um impacto sobre as indústrias que estão promovendo essas condições muito ruins, né? Quando eu vi essa notícia, para mim o choque não foi das más condições, porque infelizmente a gente vê que isso não é algo comum, ou que isso não é algo incomum. Mas eu fiquei chocada com a possibilidade do boicote. Então, eu acho que isso já diz muita coisa sobre a impunidade, né? E sobre como é que é levada essas más condições, né? Dos trabalhadores, né? Que a gente já imagina que os trabalhadores eles vão se manter nessas más condições, que não vai haver, de fato, uma apuração, não vai haver punição. Então, eu fiquei muito impressionada com essa notícia, infelizmente, pelos motivos, vou botar assim, entre aspas, errados. É um dos motivos da perplexidade pelo fato de talvez ocorrer um efeito colateral sobre isso, finalmente, do que pela situação em si. Gente, a situação dos mangakás, a situação do próprio contexto de produção de anime é algo que há muito tempo a gente conhece. Há muito tempo a gente sabe que quando um anime ele passa uma semana sem exibir, ele passa aquele hiatozinho de uma semana, não é porque, na 99,9% das vezes, não é porque quer melhorar o material, porque a produtora é boazinha. Não, é porque os mangaka, os designers, né, os criadores, que trabalham no contexto da produção dos animes, eles não tiveram tempo para produzir. Tem produtores que assumem 3, 5, 7, 8, 9, saúde, animes ao longo do ano, ao longo de uma temporada. Então, é bizarro você entender e imaginar que uma empresa, uma produtora que tem X números de pessoas para fazer X números de animes por temporada, com uma certa qualidade, ela passa a assumir o dobro de animes e eles têm que produzir no mesmo tempo todos eles, com a mesma qualidade. Então, os casos, e aqui a gente já vai falar aqui na reportagem, é algo que não é de hoje, não é algo que é novo, é algo que está há muito tempo na indústria. Inclusive, é um dos fatos que alguns animes, inclusive teremos um anime nessa temporada agora, uma temporada agora de final do ano, agora, acho que agora em novembro ela vai estrear, ou já estreou, é um anime de uma mangaka que não consegue, fica trabalhando madrugadas afora, então, mas retratam a história séria com uma brincadeira. Então eles têm a cara de pau, desculpa, talvez seja até um bom anime, engraçado, mas eles têm a cara de pau de criar um anime que fala dessa situação, mas de uma maneira que não é, por exemplo, um Oshinoko, por exemplo, um Oshinoko, para quem não conhece, é um anime que fala da cultura idol. É que fala da cultura idol com seriedade, com casos que, infelizmente, aqui no YouTube a gente não pode nem falar, porque nosso vídeo vai sofrer, né, um corte no sentido de de distribuição. Tem termos, tem acontecimentos, tem situações tristes que acontecem nessa série retratam, nesse anime retratam. E fez um maior sucesso, assim, no conta a segunda temporada, e fala sobre a cultura idol, de todos os problemas, todas as pressões que existem em cima, em torno da cultura idol, e de todas as pessoas que fazem parte desse universo, principalmente as compositoras, as dançarinas, as cantoras, enfim, que fazem parte da cultura idol. Então, basicamente, gente, é um artigo, né, que saiu no site Nikkei Business e revelou uma grande preocupação por parte do governo japonês. A preocupação é pelo boicote, né? Sobre a possibilidade de sofrer um boicote das empresas, grandes empresas estrangeiras, devido aos diversos problemas de direitos trabalhistas dentro da indústria de animes. Vamos lá. De acordo com o relatório fornecido, as principais preocupações da organização. Vou ampliar aqui para a gente enxergar melhor. Pichal não nos patrocina. De acordo com o relatório fornecido, as principais preocupações da organização são os baixos salários, horas de trabalho excessivas,
falta de mão de obra e ausência de uma proteção legal dos trabalhadores contratados, recomendando assim que medidas urgentes fossem tomadas por parte dos comitês de produção. Então, aqui se fala de uma situação extremamente complicada, que existe há muito tempo, e as normas, as leis trabalhistas, elas não conseguem dar conta, o membro do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, Pichamon, me perdoem, não consigo falar, mas enfim, é isso aí, vocês estão vendo o Pichamon ali, também deu uma coletiva de imprensa onde explicou melhor a situação. Quando questionado sobre as chances desse relatório levar a boicotes por parte de empresas, em streaming como Netflix e Amazon, o representante das Nações Unidas comentou que a possibilidade sempre existe. Essa preocupação parte do princípio que, ao redor dessas críticas da ONU, a indústria de animes passa a ser vista como indústria construída com base na violação de direitos humanos, o que resultaria no afastamento de empresas estrangeiras e do público consciente dos problemas dessa prática. Interessante, né? Do público consciente, ou seja, do público que realmente entende que se a gente continuar não levando a sério, e a gente não questionar, e a gente não se posicionar, continuar sendo dessa forma. E animes que vocês tanto gostam, que nós gostamos tanto, estão sendo feitos a que custo? Então, vale realmente a gente assistir um anime e esse anime ter sido a custo da saúde de pessoas, onde produtores, criadores estão tendo até ataques nas redes sociais porque fizeram um episódio ruim, fraco. Por que fizeram um episódio ruim, fraco? Será que é por conta só dos criadores? Ou é por conta de toda a condição ou falta de condição que foi ofertada para ele produzir e desenvolver o episódio com maior qualidade? É uma interrogação gigante, mas para mim deixou de ser interrogação há muito tempo. E aí, só para terminar, em resposta a esse relatório, o governo japonês emitiu um comunicado oficial dizendo que alguns pontos pareciam incorretos ou parciais. Não mencionou nada a respeito dos estúdios de animação, lembrando que o relatório envolvia outros setores também, como a cultura idol, como a gente mencionou lá no início. Além disso, o governo japonês se propôs a criar o Conselho Público-Privado para a Indústria de Conteúdo, um grupo que busca fornecer apoio aos criadores, desde a formação de novos talentos até o incentivo à expansão para o mercado internacional. Gente, eu não quero formação de novos talentos, eu não quero expansão para o novo mercado. O que eu quero é que esse conselho proteja o que já existem. Porque se você proteger o que já existem, você irá proteger aqueles que virão posteriormente. Essa é a lógica. Por fim, em setembro desse ano, o Conselho teve sua primeira reunião, onde foram discutidas questões relacionadas a esse relatório da ONU, além de outras ideias para melhorar o ambiente de trabalho dos animadores e garantir uma remuneração adequada. De acordo com o artigo do site Nikkei Business, que é a fonte daqui retratada por site do Intox Anime, o Japão deve continuar tentando se adequar às exigências da ONU, já que um boicote à indústria de animes tem um impacto considerável na economia do país, principalmente após o Japão ter criado o New Cool Japan, uma iniciativa que busca aumentar a presença da cultura japonesa no mundo, sendo os animes um dos principais fatores nessa estratégia, um dos seus principais expoentes, junto com a cultura idol. Infelizmente, a escrita do Marcelo Almeida é um dos redatores do site Intox Anime. Muito obrigado pela reportagem. Então, Santiago, o que é que você acha de tudo isso? O que eu achei engraçado é que em nenhum momento eu vi explícito aí no artigo intenção de punir as indústrias e os estúdios que estavam promovendo essas condições precárias. Eu vi indiretamente uma questão de melhorar o ambiente de trabalho, garantir remuneração adequada, mas e punição para as indústrias que estão promovendo essas condições? Eu não vi. Eu não vi nada disso. Então, tipo assim, eu não sei se eu não sei se é algo cultural, mas tipo assim, existe algo que está em andamento. E aí?
Que Vai está, ficar esperando o quê? que está em andamento há muito tempo. Essas condições não são de hoje, gente. Já faz um tempo que a gente ouve falar, né, de estúdios explorando os trabalhadores. Então, tipo, não é de hoje. Então, e aí, essas pessoas vão fazer o quê? Vão esperar o quê? Um conselho vai garantir como? Como sem punir essas empresas? Como sem estabelecer normas regulamentadoras para essas empresas, para evitar que elas explorem os trabalhadores? Eu não vi nada referente a isso. Apoio aos criadores e a sindicalização, como é que é? Então, tipo assim, As garantias as trabalhistas. garantias, porque precisa existir, gente. Não é simplesmente assim, vamos discutir como é que a gente melhora esse ambiente. Mas e leis, e normas regulamentadoras, regimentos. A gente quer coisas mais concretas. Porque desejo e vontade todo mundo tem, mas a gente quer concreto, porque essas pessoas já estão lidando com essas condições absurdas de trabalho. E isso precisa ser para já, precisa ser medidas para o agora, que já está acontecendo isso, gente. E é triste que isso só foi algo que veio a ser elaborado, a desenvolvido, por conta da possibilidade de boicote das empresas estrangeiras. Então não é Que não porque foi nenhuma decisão, não foi algo nem real, é uma uma suposição. possibilidade. O boicote é uma possibilidade. Então, por que uma possibilidade? Vamos fazer alguma coisa. Não é porque a saúde de um setor extremamente importante para a cultura japonesa, para o país, para a economia do país, ele está sendo prejudicado. Não é por isso. Não é porque existiu um relatório mostrando que a saúde mental, a saúde física foi prejudicada e por conta disso a gente precisa cuidar. Não, eu não vi questões de apoio psicológico, nem nada do tipo. Não tem nada. Nada, 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 nada. É absurdo tudo isso, porque a gente percebe que a intenção não é em prol do trabalhador, é em prol dos negócios e da economia. Porque se houver, né, uma mácula por trás da produção, ai meu Deus, as empresas não vão querer. Mas essas empresas não vão querer por quê? Não porque elas são conscientes de forma nenhuma. Elas não vão querer porque isso vai pegar mal para elas. Então é toda uma questão de que o trabalhador aí é só uma peça que vai sendo movida de um lado para o outro e que ninguém está preocupado de fato com a vida e a saúde dessas pessoas. É triste isso, é muito triste. E eu não vejo também uma melhora a curto prazo. Inacreditável que eu joguei aqui no Google. Fiz uma busca rápida aqui no Google. Vocês vão achar inacreditável. Eu coloquei uma busca rápida. Condições dos criadores de... Até escrevi errado. De animes no Japão. Aparece. Condições de trabalho na indústria de animes. De animação japonesa. A produção de animações japonesas defende grande parte por meio de desenho à mão, exigindo animadores pá. No exame, com animes em alta, criadores de desenhos vivem na pobreza. Como um estrangeiro pode trabalhar com anime no Japão? Um mergulho na rotina criativa e no trabalho dos artistas. Olha lá, ó, por um Aqui lado, ali em cima, por um lado, a profissão pode levar longas horas de trabalho, com curtos intervalos, prazos apertados, imensa pressão da parte dos superiores. A crise na indústria dos animes existe mesmo? O modelo atual de produção dos animes está se tornando insustentável. Legal. Bem atual, né? Pois é. É 2015. 2021. Do Japão para o mundo. Animes e mangás são sucesso. Aí tem outros canais de YouTube falando sobre isso. E tem essa parte. E há em animes com uma regulação sobre o tema. Gente, se foi um problema em Hollywood, imagine no universo dos animes. Nova lei do Japão pretende revelar a verdadeira identidade, né, da situação de risco. Com animes e mangás, o Japão aposta na cultura pop. Ou seja, gente, existem reportagens aqui que são de 2015 há quase 10 anos atrás. E lembrando, os animes sempre foram populares. Beleza? Mas o impacto maior
de levar isso de uma frequência maior por todo mundo, começou quando tivemos os streams. Concorda? Concorda, Santiago? Os streams surgiram, começou a ter um impacto maior na produção e de compartilhar. Não é à toa que Dragon Ball Daima, de Dandadan, de Blue Box, que são 3 animes que estão fazendo sucesso nessa temporada agora de outubro, novembro, dezembro. Já estou colocando nessa temporada. Eles estão sendo exibidos simultaneamente na Crunchyroll. Blue Box não, mas esse não me engano. Também na Crunchyroll e ao mesmo tempo na Netflix ou na Max. Quer dizer, as empresas devem estar pagando uma enormidade para que a Crunchyroll venda ao mesmo tempo os direitos de transmissão, de retransmissão, simultâneo à Crunchyroll. A Crunchyroll está cedendo a sua exclusividade. Imagine o quanto que a Netflix está pagando. Uma enormidade. Então, as empresas, elas precisam, que as produtoras de anime, se tem algo que impeça de venda externa, que tem um boicote, isso é um desastre. Porque infelizmente, aqui no Ocidente, não se olha muito para a cultura japonesa. Isso é muito comum nosso, daqui do Brasil. Isso não é algo muito comum lá nos Estados Unidos. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu já li sobre isso. O Brasil é um dos países que mais valorizam a cultura japonesa. Estuda, compreende, valoriza a cultura japonesa. Consome. E a cultura como um todo. Os brasileiros adoram viajar para o Brasil. Os brasileiros adoram viajar para o Japão. Ter a sua viagem lá. Isso já foi também já declarado, já foi dito em alguns lugares, algumas reportagens ao longo do tempo. Mas o que é que move o Ocidente? É igual a Coreia. O K-pop, ele empurra a cultura coreana junto, mas não é isso a cultura coreana da Coreia do Sul, não é só o K-pop e os doramas. Tem outros elementos que fazem parte da cultura. Só que os doramas, às vezes, mostram um pouco da cultura da sociedade coreana. A gente falou isso na nossa live lá de doramas. Mas quando a gente fala da cultura japonesa, vem 2 coisas. Cultura idol e animes. Sim. Infelizmente, é isso que o Ocidente acaba... E a gente mostrou na reportagem. Inclusive, é um movimento de merchandising do próprio governo de fazer isso. Então, se você está vendendo 2 coisas, e essas 2 coisas, elas têm questões ligadas a condições ruins de trabalho, no caso da cultura idol, e no caso da cultura de animes, gente, tem alguma coisa errada. Porque as 2 coisas que são seus grandes carro-chefes para vender seus produtos para fora, e esses 2 são aqueles que mais têm críticas, inclusive a ONU traz isso no relatório, tem uma coisa errada. A gente precisa rever esses conceitos. Não pode, por exemplo, você não ter... você tem animes onde os produtores eles vão noites produzindo. Não pode isso ser normalizado. Infelizmente, isso foi, porque tem animes que retratam exatamente isso. E acho super normal ver à noite para entregar aquilo que, se tivesse uma pressão menor, um respeito maior pela questão do trabalhador, isso não aconteceria. E a gente não está falando eu, Davi, ou eu, Santiago. Quem estava mostrando, assim, mostrou a reportagem aqui de 2015 falando sobre isso. Eu amo a cultura japonesa, eu amo os animes, mas, cara, essa situação ela precisa ter um alerta, ter um ponto de atenção, um ponto de exclamação, não de interrogação, porque a interrogação passou muito tempo, um ponto de exclamação para que possamos ter uma mudança dentro desse perfil e que os animes sejam produzidos bem, as produtoras ganhem seu dinheiro, os animacais ganhem seu dinheiro e que os fãs de animes consumam da melhor maneira possível e que esses problemas sejam resolvidos. Mas eu acho que talvez não seja uma solução tão rápida, né, Santiago?
Eu acho que essa solução vai demorar, até porque eu fico muito sentida, porque eu não sei o que esses trabalhadores precisam fazer mais para que as questões que eles estão passando, elas de fato sejam apuradas e sejam combatidas. Eu não sei mais o que essas pessoas podem fazer. Eu não sei mais até que ponto elas precisam ser publicizadas para que esse problema, de fato, ele tenha uma solução. Eu não vou dizer que tem uma solução, porque a gente sabe que tem, mas que queiram que exista uma solução, né? Porque essa possibilidade de boicote mesmo, eu fiquei me questionando que possibilidade foi essa? Porque a gente viu que houve uma polêmica recentemente com um anime envolvendo um determinado estúdio. Sim. E aí, tipo assim, houve algum boicote? Vai deixar de ser. Está deixando de ser exibido, ou deixando de ser divulgado. Então eu fico com medo da eficácia dessas possibilidades. Porque, tipo assim, a possibilidade de boicote é o que está fazendo repensar. Mas e se não houver? Porque é uma possibilidade. E se não houver? E se a cultura do Ocidente não ligar nem um pouco para essas condições, porque ela própria também explora os seus trabalhadores, porque ninguém quer santo, não ligar para isso? Mas a que ponto precisa chegar, a que ponto precisa reverberar para que isso, de fato, repercuta de forma positiva para esses trabalhadores? Eu não sei o que pode acontecer, porque se a gente está vendo notícias de 2015, estamos em 2024 e nada mudou, muito pelo contrário, explodiu algumas coisas recentemente. O que os trabalhadores podem fazer? A quem os trabalhadores podem recorrer para que isso aconteça? Porque se não houver a possibilidade, se não houver o boicote, e aí? Que essas pessoas para que essas pessoas podem recorrer? Porque a ONU se envolveu, fez um relatório, mas isso não é necessariamente uma garantia de que as coisas elas vão ser melhor regulamentadas. Isso não é uma garantia. Porque o país, a nação pode simplesmente dizer assim: nós vamos apurar e ver isso. E ficar nessa. Enquanto isso, os trabalhadores estão sofrendo. Então, me bate uma aflição, porque eu queria entender, tipo assim, que mais que esses trabalhadores podem fazer? Onde mais isso precisa ser noticiado para que, de fato, exista uma mudança? E que não haja, ou continue, ou amplifique essa normalização. Esse que é o mais Essa me naturalização, né? Porque, incomoda. tipo assim, já tá aí mesmo, vai deixando. Normalizar, naturalizar as coisas, acho que é a pior coisa que pode acontecer. Porque você acaba negligenciando ainda mais. Você Sim, não. acaba levando por caminhos ainda piores. Né? Eu acho que essa própria história que utiliza como comédia essa situação, ela já está fazendo isso. Ela já está minimizando um problema. Né? Ela já está fazendo parte do problema que ela está retratando. Porque se você retrata como uma questão, você está minimizando. Você está permitindo que o público veja aquilo com graça. E aquilo perde a seriedade completamente. Então, eu não sei o que mais precisa ser feito para que essa situação cesse. Posso fazer uma especulação aqui? Que tenhamos mais animes que pressionem mais isso, que tragam um pouco mais essa discussão, sabe? Os próprios animes de uma forma séria, que tenha o que a gente chama de metalinguística, né? Que seja o próprio anime mostre isso de alguma forma, porque Sim. para que os fãs vejam isso dentro da própria perspectiva do anime. Eu já dei o exemplo aqui, eu vou repetir. O Shinoko é um exemplo que fala sobre a cultura idol de uma forma pesada. É um anime pesado. O primeiro episódio do Shinoko é uma das coisas mais pesadas que eu vi no audiovisual. É pesadíssimo. Tanto que tivemos vários casos de é para exibir, não é para exibir, de rebuliços, de questionamentos, de meu Deus, será que isso é verdade? Gente, é o anime falando sobre cultura idol, falando sobre ela mesma. Então, vamos pensar se os próprios animes estão trazendo isso, vamos
Pois é. Acho que tem um pontinho de verdade, né? Eu acho que Então. minha esperança é o fandom mesmo, né? É o fandom maximizar isso, né? Porque eu soube dessa questão dos estúdios e da produção desse anime específico por conta de uma página geek que eu acompanho. Então, eu acredito que talvez o fandom conhecer mais essa situação, né, entender melhor o processo mesmo de produção, porque você faz isso na mão. Então, quando a gente vê que você tem intensas horas fazendo isso na mão, gente, isso é uma minimamente isso é uma minimamente é uma lesão por esforço repetido, minimamente. Então, eu acho que a gente precisa se aprofundar, esmiuçar as implicações dessa questão. O que isso significa, sabe? Que significa que por que essas pessoas estão submetendo a isso? Porque senão elas não vão ganhar o que elas precisam para sobreviver. É pouco, mas é o que elas estão ganhando. Então, elas, infelizmente, têm que se submeter a esse tipo de coisa. Então, a gente precisa realmente esmiuçar mais, discutir mais, para que talvez a gente consiga ter algum impacto, né? Que o boicote venha do público e que eu acho que tem uma maior eficiência, uma eficácia, do que pelas empresas. A gente vai precisar ter que entender melhor essa situação para que a gente possa tentar ter alguma ação que vai dar em alguma coisa, ainda que enfim, a gente tem uma certa desesperança, mas são possibilidades, sabe? São possibilidades. Mas eu acho que o mínimo que a gente precisa fazer é se inteirar sobre. É entender como é isso que acontece, entender como é a rotina, entender como é que acontece essa exploração, entender quais produtoras estão envolvidas nessa exploração, né? Entender a condição dos trabalhadores, ouvir depoimentos, relatos. Eu acho que o mínimo que nós, enquanto consumidores de animes, acho que o mínimo que a gente precisa fazer é isso. E é com base nisso, nessa expectativa, nessa esperança, que a gente espera que vocês também tenham gostado do vídeo e que, caso vocês queiram saber mais, gente, o que não falta é reportagem, site, vídeo falando sobre isso. Obviamente, a gente tem que fazer uma filtragem, nem sempre nem sempre o que é colocado nas redes às vezes é exagerado, e tudo que é exagero pode levar a mais interpretações, mas algo que é certo. Se até a ONU trouxe essa discussão, é porque precisamos rever, a gente precisa pelo menos conhecer o que nós estamos consumindo, né? E não para a gente boicote, muito difícil, mas eu entendo que pelo menos tenhamos nas redes, e hoje em dia as redes sociais é uma fonte inesgotável de poder, de força. Temos um movimento, temos quantas séries voltaram, quantos animes retornaram, quantas situações que ali estavam fardadas ao fim e dentro do audiovisual e que retornaram por causa do universo dos fãs. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem algum comentário, alguma questão, façam aí para a gente. Não esqueçam de curtir e comentar e divulgar e assistir. Assinem o Paideia Geek toda segunda e sexta-feira, quase toda sexta-feira, com lives. E, acima de tudo, sempre com os temas ligados à cultura geek para vocês. Tá bom, Santiago? Um beijo para você, Santiago. Até a próxima. Um beijo, Davi. Um beijo, Paideia Geekers. E bye!